Olá! Sejam bem-vindos! Neste vídeo vamos falar sobre essa gordurinha teimosa, que insiste em se armazenar em nossa barriga. A pochete, barriga de chope. Difícil encontrar alguém que não esteja insatisfeito com o acúmulo de gordura na barriga. Às vezes a pessoa é até magra, mas a barriguinha está ali, saliente. Por que o acúmulo de gordura especificamente na região do abdômen, mesmo de pessoas magras? Quem é o principal responsável por isso? E como essa gordura abdominal afeta a nossa saúde? Se o assunto é do seu interesse, te peço alguns minutos do seu precioso tempo. E se o conteúdo ajudar a enriquecer os seus conhecimentos, agradeço se puder deixar o seu like, e desde já, agradeço a sua atenção. Agora, vamos ao tema do vídeo. Por que mesmo nas pessoas magras, a tendência é acumular gordura no abdômen? Tudo tem a ver com a nossa alimentação. Vamos entender esse processo. Os alimentos são divididos em grupos, e cada grupo possui uma função especial em nosso organismo. Como exemplo, temos as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Mas o foco desse vídeo são os carboidratos. Sua principal função é nos fornecer energia, disposição para realizarmos as nossas atividades do dia a dia. Por isso, quando a alimentação é deficiente em carboidratos, o organismo pode apresentar alguns sintomas como desânimo, fraqueza, irritabilidade e até mesmo depressão. As proteínas e as gorduras também são capazes de nos fornecer energia, mas essa é a função principal dos carboidratos. E como ocorre o processo de geração de energia em nosso organismo? Funciona assim. Todo carboidrato que ingerimos, após ser digerido pelo intestino, ele chega à nossa corrente sanguínea, na forma de glicose. A glicose é o combustível utilizado pelo organismo para nos gerar energia. E como o carboidrato pode nos fazer mal? Qual a relação com a gordura armazenada na barriga? A resposta é: quando o ingerimos em excesso. O excesso de carboidratos gera excesso de glicose. E o excesso da glicose armazenada é transformada em gordura que vai se armazenar na região do abdômen, a chamada gordura visceral. Gordura perigosa que se entranha nos órgãos e traz graves problemas à saúde. Vamos ver mais detalhado. O excesso da glicose presente em nossa corrente sanguínea é enviado para o fígado. A esse estoque dá-se o nome de glicogênio. Com o tempo, esse excesso no fígado vai ser transformado em gordura, a chamada esteatose hepática. E continuamos a ingerir carboidratos, mais glicose é lançada no sangue. O organismo entende que se há açúcar no sangue, há o risco de diabetes, e aciona o pâncreas para produzir insulina. Ela é a responsável de fazer a glicose ser encaminhada até as células. E o ciclo continua: excesso de carboidratos, gerando excesso de glicose, o pâncreas produzindo mais insulina, até que chega um momento que o organismo fica resistente à insulina, é quando desenvolve a diabetes tipo 2. E esse excesso de carboidrato na corrente sanguínea, o organismo transforma em gordura. Parte delas são os triglicerídeos. São as moléculas de gordura que circulam na corrente sanguínea. São eles que vão formar as placas de gorduras que vão obstruir as artérias. E a outra parte dessa gordura proveniente do excesso de carboidratos é estocada no corpo, sendo que a maior concentração fica armazenada na região do abdômen. Por isso, até as pessoas magras apresentam gordura abdominal. E quais os riscos causados à saúde pelo acúmulo dessa gordura localizada no abdômen? Veja, as placas de gorduras que vão se alojando na corrente sanguínea vão aos poucos obstruindo as artérias, colesterol ruim, triglicerídeos. Com as artérias obstruídas, o coração precisa fazer um esforço dobrado para continuar garantindo a circulação do sangue. Esse esforço leva à hipertensão, até que chega um momento em que o coração não consegue mais trabalhar, daí onde ocorre o infarto e outras doenças do sistema cardiovascular, como o AVC. Enfim, a gordura abdominal, com o passar do tempo, leva o corpo à obesidade. E a obesidade é a chave para todas as doenças, como diabetes tipo 2, problemas renais, doenças no fígado, doenças no cérebro, câncer. Você sabia que as células cancerígenas se alimentam de carboidrato? Pois é. Mas a obesidade não ocorre da noite para o dia. A medida da circunferência da cintura vai aumentando aos poucos. Essa gordura entranhada nos órgãos vai silenciosamente destruindo a nossa saúde, e uma coisa vai levando a outra, até nos fazer vítimas de um infarto, um AVC e várias outras doenças. Onde tudo começou? Na gordurinha que foi se acumulando em volta da nossa cintura, e aos poucos foi aumentando de volume, a ponto de causar todo esse estrago. E o que fazer para evitar? Se os carboidratos são as nossas principais fontes de energia, devemos eliminar o carboidrato do cardápio? Não. Precisamos dos seus nutrientes,
O segredo está no equilíbrio, o que prejudica é o excesso. Devemos optar pela versão mais saudável e ingerir o mínimo possível, e complementar com outros grupos alimentares, como as gorduras boas e as proteínas. Conhece o Dr. Nausardan do programa Quilos Mortais? Ele diz aos seus pacientes: mínimo de carboidratos e mais proteínas. E também as proteínas são responsáveis pela sustentação da pele, evita a flacidez. Os carboidratos se dividem em dois tipos: o simples, que é o refinado, e o complexo, que é o integral. Qual a diferença entre eles? O simples passa pelo processo de refinamento e perde parte dos seus nutrientes, e junto com eles as fibras. São elas que, integradas ao carboidrato, diminuem a velocidade com que a glicose é lançada na corrente sanguínea. E também as fibras promovem saciedade, o que ajuda a ingerir menos carboidratos. Por isso, uma opção saudável são os carboidratos integrais, porque eles mantêm as fibras em sua composição. E quais alimentos são fontes de carboidratos? Todos os alimentos de origem vegetal, como os tubérculos. Também, em todas as frutas, no mel, na cana-de-açúcar, nos cereais e grãos. Então, se o carboidrato é integral, posso comer à vontade? Não. Ainda assim é carboidrato e, se ingerido em excesso, vai ser estocado na região abdominal, em forma de gordura. E o que podemos fazer para reduzir a gordura abdominal? A base para um emagrecimento saudável é a alimentação. Como já vimos, substituir os carboidratos refinados pelos integrais e ainda assim ingerir em menor quantidade. Também, incluir mais proteínas no cardápio e menos carboidrato. Pois, ao contrário dos carboidratos, que são rapidamente digeridos, as proteínas exigem do organismo um esforço maior na digestão. Com isso, acelera o metabolismo, aumenta o gasto calórico e favorece a queima da gordura. No grupo das proteínas, temos à nossa disposição as proteínas de origem animal e vegetal. Origem animal, exemplo, carne, peixe, aves, ovos, queijo, leite e iogurte. Origem vegetal, vegetais de coloração verde escuros, também o grão de bico, lentilha, brócolis e outros. O mais saudável é optar pelas proteínas de origem vegetal, mas, quando optar pela proteína animal, escolha os alimentos mais saudáveis. Exemplo, o queijo, o iogurte, opte pelo menos calórico. As carnes, dá preferência pelas carnes magras, exemplo do frango e do peixe. Em um prato considerado na proporção ideal, os carboidratos devem ocupar apenas 25% da sua composição. As proteínas animal e vegetal, juntas, devem ocupar também 25%. E observe, a metade do prato é reservado aos vegetais, saladas. Seu prato é assim? E atenção, tudo deve estar em equilíbrio. Excesso de carboidratos faz mal à saúde, mas também o excesso de proteínas é prejudicial à saúde. O lema é equilíbrio. Optar pela versão mais saudável de todos os alimentos. No grupo das gorduras, evitar as gorduras trans, as gorduras saturadas e optar pelas gorduras boas, presente nos alimentos como abacate, azeite de oliva, óleo de coco, salmão, atum, sardinha, nozes, ovos, linhaça, castanhas e outros. O segredo está no equilíbrio. Não precisa eliminar totalmente os carboidratos da alimentação, priorize os carboidratos mais saudáveis. Significa que nunca mais vá comer uma pizza? Não. Mas coma com moderação e não faça disso uma rotina. Quer comer uma pizza? Se limite a uma fatia. É carboidrato. O excesso vai ser transformado em gordura e se alojar no abdômen. Vai tomar um sorvete? Se contente com uma bola, é gordura trans. Os excessos vão se alojando na corrente sanguínea e futuramente causando doenças cardiovasculares, derrame, infarto e outras. O problema é que mentalizamos que, para nos sentirmos satisfeitos, temos que comer a pizza inteira e devorar o pote de sorvete. Mas o segredo é o equilíbrio. Se você mantém sua rotina alimentar baseada em uma alimentação saudável, não é uma fatia de pizza ou uma bola de sorvete que você come de vez em quando que vai estragar sua saúde. Enfim, a alimentação saudável é a base de um corpo saudável. Mas, além da alimentação saudável, outro grande aliado na eliminação da gordura abdominal é a atividade física. Um é o complemento do outro. Se a gente estivesse todo o tempo em atividade, não haveria o acúmulo das calorias. Mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes, quando ingerimos carboidrato, é nos nossos momentos de lazer. E o que acontece? Só aumentamos a nossa reserva de glicose. Se não há atividade para fazer o gasto calórico, as calorias são estocadas, transformadas em gorduras e se alojando no abdômen, e pouco a pouco vai comprometendo a saúde. Por isso é importante evitar o sedentarismo.
A prática regular de atividade física ajuda o corpo a queimar calorias, promovendo a redução do acúmulo da gordura e, com isso, já vimos todos os males que o acúmulo de gordura pode causar. Por isso é importante dizer não ao sedentarismo e se exercitar, queimar o estoque das calorias acumuladas. E no processo de redução de gordura abdominal, podemos contar com um mineral que tem a função de estimular o organismo a metabolizar as reservas de carboidratos. Menos reserva de carboidratos, menos estoque de gordura abdominal. Estamos falando do cromo, presente nos alimentos como frango, fígado, ovos, grãos integrais, banana, ou através da suplementação. Se desejar mais informações, link na descrição do vídeo. Se informe e converse com seu médico. E para encerrar, alimentação saudável, atividade física, tudo ok? Não esqueça de incluir também controlar o estresse. Ele aumenta o cortisol que leva ao acúmulo de gordura abdominal. Mantenha um sono de qualidade. Para beber água, não espere sentir sede. Essa é a fórmula geradora de saúde. Faça escolhas saudáveis e não queira reduzir o tamanho do seu abdômen da noite para o dia. Lembre-se que o ganho de peso foi aos poucos, faça o caminho de volta, e pouco a pouco vá recuperando a sua saúde, e conquistando um emagrecimento saudável com resultados permanentes e duradouros. Mude seus hábitos e vai sentir a mudança em seu corpo. Determinação é o segredo do sucesso. Obrigada por sua companhia e sua atenção. Espero te encontrar no próximo vídeo.